Pronto. Agora começou a gravar. Ver tudo. Tela inteira. Pronto, pessoal. Agora vai. Deu um problema. Ok. Só permitir que a galera entre aqui. Pessoalzinho, graças a Deus, vamos para a nossa última aula, né, de matéria, né, porque vai ter a revisão, claro. Doenças degenerativas da coluna, tá, pessoal? Por curiosidade, eu acho que, pessoal, eu acho que vocês têm essa aula praticamente 3 vezes, né, na graduação. É isso? Vocês estão me No ouvindo? nosso currículo agora, sim. É, né, No Thaisinha? novo, eu não sei. É, não, no novo eu acho que vocês vão passar até 2, se eu não me engano, tá? Mas o que é importante? Qual é o diferente dessa aula em relação às aulas as que passou, né? A gente vai revisar os conceitos, mas aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um laudo de ressonância magnética ou de tomografia, tá? O que é que a gente tem que citar num laudo? Então, assim, uma coisa fundamental, só para relembrar, existem as vértebras, né? Entre as vértebras tem os discos intervertebrais. Com o passar dos anos, o paciente é comum começar a fazer esses biquinhos aqui, que são os osteófitos, né? A gente vê esses biquinhos aqui, ó, são os osteófitos, tá? E isso aqui pode fazer um movimento de pinça nas raízes nervosas e eventualmente causar dor radicular. Além do que, o tamanho do disco, ó, com o envelhecimento, ele diminui de tamanho. E o disco é o nosso grande amortecedor, né? Então, você diminui também de altura. Uma coisa muito importante é você lembrar que a tomografia e a ressonância, elas servem também para você ver esse alinhamento da coluna, tá? Então, quando a pessoa tem um S, né, ou é levemente torta, a gente chama isso de escoliose. Nesse caso, a escoliose, quando ela está pendendo para o lado direito, né, ela é escoliose à direita, e se você estiver pendendo para o lado esquerdo, seria lado esquerdo, tá? E aí, lembrar também do normal, né? Isso aqui é o disco intervertebral. A gente tem o centro do disco, ele é composto por material gelatinoso. E essa região aqui mais da periferia é o ânulo fibroso. O ânulo fibroso, ele mantém a região central gelatinosa na topografia habitual. Se você tiver uma ruptura do ânulo fibroso, esse material central, ele vai protruir por essa fissura e pode eventualmente tocar uma raiz nervosa, e é justamente quando ele toca a raiz nervosa que vai dar a dor radicular, dor de uma radiculopatia, tá bom? Então, o que a gente tem que avaliar num laudo, né? A gente tem que citar o alinhamento do paciente. Então, você disse se ele está com o alinhamento adequado. Se, por exemplo, o alinhamento que eu falei da escoliose, mas a gente também tem que citar se a cifose dele está adequada, né? A cifose aqui, a lordose lombar estão adequadas, não estão muito exuberantes ou pouco exuberantes, né? Ou dentro do normal. A questão dos corpos vertebrais, se tem osteófito, se houve redução da altura do corpo vertebral. Os elementos posteriores, que é justamente essa porção aqui posterior ao corpo vertebral, isso aqui a gente chama de elemento posterior. Esses elementos posteriores, é muito comum também acontecer a hipertrofia da articulação interapofisária, que fica aqui atrás, porque essa região se articula com a região superior e imediatamente inferior. Então, você pode ter artrose dessa região. E a artrose, inclusive, espessar essa região onde fica em íntimo contato com a medula, o canal medular. Diminuir o tamanho do canal medular e comprimir a medula. Então, também é uma coisa importante a gente citar como que estão os elementos posteriores.
falar dos discos intervertebrais, se tem protrusão, se tem extrusão, se tem abaulamento, né? E, por fim, falar do canal vertebral, se ele está amplo ou se não tem uma compressão dentro dele, e dos forames intervertebrais, que é uma topografia habitual para a gente ver alguma compressão radicular, porque é justamente onde passa a raiz nervosa intraforaminal, né? Justamente dentro do forame intervertebral, que é essa região aqui, pessoal, ó. O forame intervertebral é essa região aqui, tá certo? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou até ampliar aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, tá certo? Então, vamos lá, ó. Falando dos alinhamentos, então a gente vai falar se o paciente tem escoliose, se ele tem lordose ou se ele tem cifose, tá certo? Ou se ele não tem nada, se tá tudo adequado, tá bom? Com relação ao alinhamento, ainda existe o que a gente chama de espondilolistese. Espondilolistese, pessoal, é quando acontece um escorregamento do disco inferior sobre o superior, tá certo? Então, é sempre em relação ao inferior sobre o superior. E veja só o que pode acontecer. Para haver esse deslizamento, é necessário que tenha uma fratura da pars interarticulares, que é essa região aqui. Vocês já tiveram esse conceito no S5 ou esse conceito é novo no S7? Do espondilolistese. Professora, Já já. tiveram esse conceito? Já Joia, tivemos. perfeito. Ó. Então é isso aqui, ó. Quando você tem um deslizamento, o corpo vertebral vem um embaixo do outro, um embaixo do outro. Opa, esse aqui escorregou. Tá? Então, para quando acontecer isso, geralmente há uma fratura aqui, tá certo? E aí, ó, perfeito, ó. Você tá vendo aqui, ó. Geralmente o mais comum é a anterolistese, né? Em relação ao inferior, o superior está anterior. Por isso que isso aqui é a anterolistese. É em relação ao inferior, tá? Então, isso aqui é uma anterolistese, tá bom? Em contrapartida, esse daqui é uma retrolistese, ó. Porque em relação ao inferior, esse daqui foi para trás. Esse aqui foi para frente, esse foi para trás. Esse aqui é a retrolistese. É muito mais comum anterolistese, pessoal. É muito mais comum anterolistese do que retrolistese, tá? E se você escorrega demais, esse corpo sobre o outro, vai gerar uma instabilidade da medula, da coluna medular e da medula. E você pode, inclusive, ter uma compressão medular. Imagina aqui, como esse exemplo, eu estou numa vértebra aqui de L5-S1, aqui você vai ter compressão da cauda equina. Mas se for no nível mais lá em cima, por exemplo, T1, T2, você vai ter compressão da medula e você pode ficar paraplégico, certo? Então, eventualmente, é necessário, se existe essa espondilolistese de grau mais acentuado, de você fazer o que a gente chama de artrodese. A artrodese. A artrodese é uma cirurgia que você vai colocar uns pinos, certo? São parafusos aqui que eles entram dentro eventualmente dentro do corpo vertebral e os elementos posteriores, certo? Você coloca 2 parafusos no corpo de cima, 2 parafusos no de baixo, e aí você coloca uma haste metálica para tornar aquilo ali imóvel, né? Você não vai ter mobilidade quando você faz isso, tá certo? Então, isso é muito importante, você ter essa cirurgia de forma bem indicada. Porque quando você faz isso, o paciente perde a mobilidade, né, daquele eixo. E às vezes ele não faz só em 2 níveis, às vezes ele faz em 3, em 4, tá bom? Então a pessoa fica sem conseguir ter movimentação naquela região onde ela fez a artrodese. Beleza? Vamos para os corpos vertebrais, tá? Então, o que é que eu descrevo nos corpos vertebrais? Eu descrevo sobre osteófito, né? Se tem esses biquinhos, ó, de papagaio aqui, que a gente chama, esses biquinhos, que são os osteófitos. Eu descrevo se existe irregularidade do platô. E aí, essa imagem ela é muito legal, porque aqui eu mostro para vocês um corpo vertebral que ele tem o que a gente chama de nódulo de Chimonr. Nódulo de Chimonr é uma herniação intracorpo vertebral. A gente chama herniação intrassomática, tá? Essa protrusão aqui, ó. O que é que acontece? Isso aqui parece uma ferradurazinha, né?
o corpo vertebral ele perde a integridade do platô inferior ou do superior também. Isso, pessoal, não é maligno, isso não é uma lesão maligna. É por isso que eu quero mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui, se a gente for fazer na sala de vocês, de 100 alunos, é capaz de 20 terem isso. Tá? É uma alteração extremamente comum no nódulo de Chimonr. Tá bom? Então, isso aqui é a vida que segue, não tem nenhum dano, não tem nada. Então, de boa, tá? Então, mas a gente cita, por quê? Porque às vezes o médico vai olhar a imagem, ou o paciente se depara com isso e pode ficar assustado, achando que o paciente tem alguma lesão osteolítica, por exemplo, uma metástase, mas não é nada disso, tá? Professora, Diga, pode querida. definir de novo o que é o nódulo? Então, o nódulo de Chimonr é a herniação, ou você tem herniação do disco intervertebral para dentro do corpo vertebral. É como se uma parte do disco herniasse para cá, ó, certo? E aí, com isso, você deixa de ter a cortical óssea do platô inferior íntegra ou do platô superior, dependendo de onde seja. É essa região aqui que adentra o corpo vertebral, tá? Isso aqui a gente chama de nódulo de Chimonr, tá? Nódulo de Chimonr. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Porque tem uma reforma aqui em cima. Que maravilha, né? Estamos sim. Pronto, tá tudo bem. Ok. Então, isso aqui é o nódulo de Chimonr, tá bom? E aí, outra coisa que é interessante falar com relação ao corpo vertebral, mas que, na verdade, o problema não foi causado no corpo vertebral, e sim num problema do disco, são as alterações degenerativas do Modic. O que é que acontece? A gente sabe que a gente tem os dois corpos vertebrais, um em cima do outro, e aqui no meio tem um disco. Quando o disco fica doente, o corpo vertebral vai começar a atritar em cima do outro, ó, vai começar a bater, né? Você pula e ele bate. E aí, com isso, o corpo diz para o corpo vertebral: galera, se você não começar a ficar, prestar atenção, você vai quebrar. Né? Então, acontece uma reação inflamatória. Inicialmente, o corpo vertebral, que nessa região onde o disco está doente, os corpos vertebrais apostos, tanto de cima como de baixo, eles vão ficar com edema e inflamação. E isso dói pra caramba, tá? Então, o paciente ele vai ter dor lombar, torácica, naquela região, por conta dessa inflamação dos corpos vertebrais, causar problema no disco. Depois isso vai evoluir para a gordura, o corpo vertebral vai começar a depositar gordura naquela região, como uma forma de tentar tornar aquilo mais, enfim, proteção. E, enfim, chega na fase de esclerose, com tecido fibrótico diferente do osso, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vê na ressonância magnética essa imagem. Então, por exemplo, o Modic 1, na sequência T1, a sequência T1, ela vê água, né? A água fica preta. E na sequência T2, a água fica branca. Vocês lembram lá do cérebro, dos ventrículos? Vocês lembram disso? T2 é branco, ventrículo. T1, ventrículo é escuro. Mesma coisa aqui, ó. Eu tô vendo aqui líquido. Então, isso aqui é uma sequência T2, tá? Nessa sequência T2, essa região aqui tá doente, ó. Então, tá mais branca, tá? Então, isso aqui pode ser água, mas vamos comparar com o que tá T1. T1, o líquido tá escuro e aqui tá escuro, então isso aqui é Modic 1. Isso aqui é edema, tá? Então, esse paciente tem edema nesse nível discal. E já essa situação, ó, tá branco no T2 e tá branco no T1. O que fica branco no T2 e branco no T1 é gordura. Então, isso aqui é Modic 2. E, por fim, vai ficar preto no T1 e preto no T2. Isso é esclerose. Tá bom? Então, quando você vê que aquela região do corpo vertebral está branca no T2 e preta no T1, se tiver branca nos dois, isso é gordura, Modic 2. E se tiver preta nos dois, aqui em cima, Modic 3, tá bom? Elementos posteriores. Elementos posteriores é como eu falei para vocês, essa região que fica posterior ao corpo vertebral. Isso aqui é o corpo vertebral e é essa região que fica posterior ao corpo vertebral, que a gente chama de elemento posterior, tá? Essa região, ela articula com a região em cima dela e imediatamente abaixo.
E essa região que articula, a gente chama de articulação interapofissária. Então, a articulação interapofissária pode aumentar de tamanho, pode ficar gorda, tá? E isso aqui pode diminuir o espaço por onde passa a medula. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui foi um aumento à custa de osteófito. Que foi osteófito, aumentou. Olha só como ficou estreita essa região. Alguém travou, foi, Ana? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Professora, tá travada a imagem, sabe? Vai, travando um pouco, acho que é a internet. Vixe, Maria, deixa eu ver aqui se é a minha internet. Deixa eu mudar aqui minha internet, tá? Eita, será que vai dar um discreto? Ah, eu vou travar, mas continuo, né? E aí, galera, vocês estão me ouvindo? A gente consegue te ouvir, professor. A imagem que está travada. A imagem é que está travada? A imagem que eu estou projetando é? Isso. E agora voltou? Não, aparece aqui no corpo vertebrais ainda. A imagem da senhora melhorou, mas está travada ainda a apresentação. Deixa eu voltar de novo. Eu vou parar e vou voltar de novo. Só um instante. A tela. Tá, vocês estão me vendo, pessoal? Pronto. Sim, Sim, acho que deu certo. deu certo. Pois então, onde vocês pararam? Vocês pararam aqui? Foi aí. Aqui? Pronto. Então, pronto, ó, vamos relembrar o conceito do MODIC. O MODIC, para existir MODIC, né, o que é um MODIC? É uma alteração que acontece nos corpos vertebrais, mas decorrentes do disco que está entre eles. Quando o disco perde o amortecedor, o corpo vertebral de cima e o de baixo começam a atritar. E isso vai causar uma reação inflamatória nos corpos vertebrais que estão perto desse disco doente. Então, a reação do MODIC, a cadeia inteira dele, é MODIC 1, que é o depósito, né? É uma região que tem edema e inflamação. Depois, a segunda fase é MODIC 2, que é a degeneração gordurosa. E a terceira fase é a fase de esclerose, tá? Isso tudo em decorrência de um disco doente. Então, para eu ver edema, o que é que eu vou precisar ter? Eu vou precisar que no T1, aquela região esteja mais preta, como o líquor é escuro, ó, aqui está mais escuro, e na sequência T2 o líquor esteja, a região fique branca, porque a água é assim que se comporta no T1 e no T2. Né? A água ela fica escura no T1 e branca no T2. Edema é água. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Não travou, né, galera? Não. Pronto. Deu certo. Agora, boa. Aí agora, MODIC 2. MODIC 2, a gordura é uma estrutura que fica branca no T1 e branca no T2. Então, quando você vê branco aqui no T2, ó, essa aqui tá mais claro no T2 e tá mais claro no T1, isso é gordura. E, por fim, quando fica escuro no T1 e escuro no T2, isso é esclerose. Esclerose, tá? Fibrose. Pessoal, atenção, não sei se vocês ouviram, essa MODIC 1, que é a fase que tem edema e inflamação, dói. Dói muito, pessoal. Dói pra caramba, tá certo? Então, o paciente que ele diz assim, minhas costas estão doendo muito, viu? Você quer que tá acontecendo? Não. Não é uma dor que irradia, porque não é uma dor radicular, mas é uma coisa que dói. Então, às vezes, os médicos ficam muito acostumados pela clínica do paciente, dizer que é uma doença. Não, isso aí é só porque o paciente está com uma postura ruim. Porque realmente a maior parte das dores nas costas é porque o paciente tem uma postura ruim, tá? Cronicamente ele senta de mau jeito, fica para frente. Isso dá dor nas costas. E ele acha que dor nessa região aí da coluna tem que ser dor só radicular, uma dor que tem uma inervação, que segue um dermátomo. Mas esse tipo de dor é uma dor localizada. Então, é uma dor pontual. A pessoa olha, minha dor é aqui. Quando você faz a ressonância, tá lá, MODIC 1. Tá certo, pessoal? Só para vocês saberem disso. Então, é importante você fazer a ressonância nesse contexto de dor, que você pode estar diante de um MODIC 1. Agora, elementos posteriores. Professora, esse Diga. MODIC 1, ele pode estar presente numa artrose também? Não, o MODIC 1 é uma classificação que é localizada para corpos vertebrais, certo? Então, é para os corpos vertebrais. Então, é como acontece o processo de
o disco adoeceu e acontece um contato, um atrito, aí os corpos vertebrais eles passam por esse processo. Inicialmente edema, depois degeneração gordurosa, depois esclerose. Tá Entendi, certo? entendi. Obrigada. De nada, querida. Elementos posteriores. O que são os elementos posteriores? Todas as estruturas ósseas que ficam atrás do corpo vertebral, a gente chama de elementos posteriores, tá certo? Vale lembrar que os elementos posteriores, eles tocam o de baixo e o imediatamente acima. Então, eles se articulam. Essa região aqui articula com essa região aqui, tá? E essa articulação a gente chama de articulação interapofisária. A articulação interapofisária é essa região que muito comumente, com o envelhecimento e com o paciente que faz corrida, usa a coluna de mau jeito, né? Ela pode formar osteófito aqui, ó. Ela cresce, começa a produzir osso aqui, ó. Cresce isso aqui. Consequentemente, diminui a luz onde passa a medula. A medula está passando aqui. Então, diminui a luz da medula e pode diminuir a ponto de causar uma estenose, uma compressão medular. É muito raro, geralmente é só diminui a luz, não causa compressão. Mas isso aqui é um processo degenerativo da coluna que a gente tem que estar ligado, tá? E às vezes, pessoal, essa articulação, ela inflama. Isso aqui é uma sequência T2 e você tá vendo um pouquinho de líquido aqui, edema, tá? Isso também causa dor, tá bom? Pode causar dor. Show! Discos intervertebrais. Isso aqui foi o que vocês já viram, acho que cronicamente, desde o S3 vocês verem isso, né? Então, lembrando, pessoal, o disco é uma coisa fofinha, fofinha. O disco parece um bolo fofo. Quando a pessoa nasce, ele é um bolo fofo. Ele é bem fofinho. Com o passar do tempo, e ele tem bastante água dentro dele. Ele é hidratado, certo? Os discos em jovens, ele costuma ter hipersinal no T2. Ele é hidratado. Com o passar dos anos, o disco vai perdendo a água, vai ficando mais duro. E ele vai diminuindo o tamanho dele e achatando. E ele se transforma numa pizza. Ele é um bolo fofo, alto e fofo. E com o passar dos anos, ele se transforma numa pizza. Ele achata, certo? E ele acaba protruindo para as laterais, além dos limites do corpo vertebral. Com isso, ele pode tocar as raízes nervosas. E o nome disso, quando ele vira pizza, o nome disso é abaulamento. O abaulamento discal é um processo do envelhecimento. Só que às vezes abaula muito e acaba tocando onde tem raiz nervosa. Só para lembrar vocês que a gente tem raízes aqui, né? Nessa região do canal medular. E a gente tem raízes que passam no forame de conjugação, tá certo? Então, esse disco, ele pode, se ele virar uma pizza, ele pode extrapolar os limites do corpo vertebral e tocar essas raízes, tá? E causar dor radicular. E é por isso que é muito comum você ter um velhinho, um idoso, um avô, uma avó, que tem dor radicular. Porque esse disco, ele bate justamente onde tem a raiz nervosa, tá certo? Mas não é só esse motivo para a gente ter dor radicular. Se a gente tiver, por exemplo, vocês jovens, vamos dizer que alguém aí resolve fazer uma estrelinha. Alguém aí já fez estrelinha? Alguém sabe o que é estrelinha? Sim, professora. Então, vocês resolvem fazer uma estrelinha, vocês que talvez tenham feito isso quando vocês eram jovens. Crianças, digamos assim. Aí, vamos dizer que eu, certo? Eu resolvo fazer hoje uma estrelinha. Eu não faço estrelinha há 15 anos. Mais do que isso, talvez, 15 anos. Aí vou fazer uma estrelinha. Aí eu caio no meio da estrelinha. Então, eu posso, algum dos meus discos, sofrer um trauma. E aí o disco, ele pode romper o núcleo, o ânulo fibroso. Pode cortar aqui o ânulo fibroso por conta desse trauma. A pessoa bateu ali. Pessoal, já viu ruptura de ânulo fibroso por surf. A pessoa está na onda, cai da onda, tem um caldo, a pessoa acaba fazendo ruptura de vários ânulos fibrosos. Kitesurf, dança, basquete. Basta a pessoa estar em trauma, ter um trauma, né? Um trauma que tem ali posição de coluna. E aí, uma vez que tenha tido essa fissura, esse núcleo pulposo, ele extravasa para essa região e comprime a raiz nervosa. Aí a pessoa vai ter uma dor radicular. Então, é por isso que o jovem pode ter hérnia de disco.
Geralmente, o mecanismo de ação do jovem tendo hérnia de disco é por um trauma direto que teve uma ruptura do ângulo fibroso e extravasou ângulo pulposo para cá e fez uma protrusão ou uma extrusão. Já o idoso é por um mecanismo de envelhecimento, bolo, e se transformou em pizza, tá? Então, pessoal, ó, como é que é a fissura do ângulo fibroso que a gente vê, ó. É só um risquinho, pessoal, é só um risquinho aqui, ó. Vou tirar aqui para vocês verem, ó. Olha só como é que é o disco, ó, hidratado, hipersinal no T2. Aqui é um disco que está doente, esse daqui está doente também, ó. Esse risquinho aqui branquinho, esse risquinho me faz pensar que isso aqui tem uma ruptura do ângulo fibroso. E quando eu vou no axial, eu vejo essa estrutura mais água aqui, ó, tá certo? Tu tá saindo. Tá aprendendo. Então aqui vira a ruptura do ângulo fibroso, tá certo? E aí, pessoal, o próximo passo para isso aqui, se a pessoa ficar fazendo atividade física ou algum exercício de compressão crânio-caudal, é essa hérnia, né, esse conteúdo do núcleo pulposo, extravasar e vir para essa região, ó. Então, vem para cá. E aí, isso aqui é o que a gente chama de protrusão. Protrusão, tá certo? Protrusão é quando ocorre essa extrusão. E aí, para ficar mais claro para vocês, tem esse esqueminha bonitinho aqui, ó. Então, o disco normal, que respeita os limites do corpo vertebral. O abaulamento, que simplesmente o disco, que é um bolo fofinho, virou uma pizza. E ele extravasa, ele extrapola os limites do corpo vertebral. Pode ser assimétrico, pode ser simétrico. E isso aqui é uma protrusão discal, ó. Perceba que existe uma base triangular aqui junto do corpo. O que seria a extrusão? É só o formato que acontece essa migração, ó. É um formato aqui mais polipoide, pediculado, tá vendo? Formato pediculado. Esse aqui é um formato triangular. Isso é uma protrusão, isso é uma extrusão. O que é pior ou melhor? Alguém sabe me dizer? Pior Pior. é a protusão, né, não? Excelente resposta. Eu acho que no final a protrusão ela tem que ser pior mesmo. Por quê? Porque como ela tem uma base mais larga, ela costuma pegar um disco, um nervo intracanal e o nervo que está passando aqui foraminal. Em contrapartida, a extrusão ela pode correr o risco de se destacar desse disco, tá vendo? Ó, e formar um sequestro. O sequestro, apesar do nome, é só porque quando a gente olha isso numa ressonância, vê que existe um destacamento, isso aqui está dentro da medula, tá? Do canal medular. Isso a gente fica na dúvida se é câncer, se é um tumor ou se é o disco, tá? Mas no final, sendo o disco, não tem nenhum problema, tá bom? Então, assim, no final, a protrusão, ela tem uma maior probabilidade mesmo de tocar as raízes nervosas, tá? E aí, para onde que pode ser a protrusão e a extrusão? Geralmente para 4 lugares. Isso vocês têm que saber, pessoal. Cai em prova de residência. Caiu na minha prova de residência, prova prática, caiu na minha prova isso aqui. Então, assim, é uma coisa que cai. Então, a protrusão, ela pode ser posterior, ela pode ser paramediana, direita ou esquerda, pode ser foraminal ou extremo lateral. Geralmente, quando a protrusão é paramediana, direita ou foraminal, ela é pior, porque ela tende a tocar alguma raiz. Quando ela é posterior, geralmente ela não toca nada. Então, ela tende a ser melhor. A maior parte das protrusões e extrusões são posteriores, imediatamente posteriores, e acabam não tendo nenhuma repercussão, tá bom? Vamos agora para exercícios, né? Na minha prova de residência, cai um negócio assim, ó. É um negócio tipo esse, tá? Então, olha só o que é que a gente tem que olhar. Isso aqui é o corpo vertebral de F1, esse é o corpo vertebral de L5, tá? E aí você está diante aqui de quando você vem para cá e vê que é triangular, você diz, isso é uma protrusão, tá vendo? Aí só para lembrar para vocês, tá?
A raiz que está passando foraminal, a foraminal entre L5 e S1, essa que está passando aqui, ela seria a raiz de L5. E essa raiz que ainda é intracanal, eu estou vendo a raiz intracanal de um lado, e eu estou vendo a intracanal, que era para estar nesse mesmo nível, sendo empurrada posteriormente. Vocês estão vendo? Essa bolinha aqui, essa seta, ó. Isso aqui é a raiz intracanal de S1 que está sendo comprimida. Tá? Então, lembrar para vocês que a partir do nível T1, que é a torácica, né? A partir de T1, T2, sempre a raiz que é foraminal é a do nível de cima. Então, T1 vai ser a raiz foraminal T1. E a intracanal seria T2. E aqui, como a gente já está abaixo de T1, então L5 é S1, aqui a intracanal é L5. Desculpa, a foraminal é L5 e a intracanal é S1. Tá certo? E acima da torácica, professora? Acima da torácica, vocês têm que lembrar de um detalhe. A gente tem 7 corpos vertebrais, não é? Temos 7 corpos vertebrais cervicais, C1 a C7. Mas a gente tem 8 raízes nervosas cervicais. A primeira raiz cervical, ela sai acima da coluna do C1, ela sai acima. Então, ao nível C1, C2, vai estar passando foraminal C2. Entre C2 e C3, vai estar passando foraminal C3. Entre C3 e C4, C4. Entre C4 e C5, C5. Entre C5 e C6, C6. Entre C7 e D1, vai estar saindo C8. Pessoal, isso caiu em 3 provas de residência que eu fiz. 3. Qual a raiz foraminal que passa entre C7 e D1? Resposta: C8. Então, isso aí é um clássico, pessoal. Vocês têm que sair da faculdade sabendo isso. Vocês têm que sair, tá? Então, é um assunto que gosta de cair em prova de residência e é um assunto muito cotidiano. Vocês vão estar sendo expostos a isso por todos os tipos de paciente. Tanto jovem como adulto, tá bom? Não preciso dizer que isso é importante, né, pessoal? Não preciso dizer. Olha só essa outra situação aqui, ó. A gente está também aqui ao nível de L5C1. Olha só, a gente está diante, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é uma protrusão ou é uma extrusão, pessoal? Alguém aí? É Protrusão ou protrusão. extrusão? Protrusão, muito bem, protrusão, tá certo? É uma protrusão, olha só, que ela acomete a região posterior, paramediana e, não sei se foraminal, mas paramediana parece ser o mais dela, né? Paramediana e posterior. Então, as protrusões, elas podem pegar mais de uma localização, tá, pessoal? Então, ela deve estar pegando aqui a raiz intraforaminal, né, de C1, que ela tá, de S1, que ela tá entre L5 e S1. Então, ela também, é que nem esse caso, é igual esse caso, só que esse caso você vê a raiz aqui deslocada para trás, era para ela estar nesse nível, como está desse lado direito, a esquerda está para trás. Tá bom? E aí, lembrar da importância de você falar se o canal medular está amplo, se não está, se está estenosando o canal, se está havendo uma compressão da medula, tá certo? Isso é muito importante, tá certo, pessoal? Galerinha, e era isso, tá bom? Então, que vocês olhem para o paciente, tá? Que vocês acreditem no que o paciente de vocês está falando, sempre. E eu digo isso porque, inclusive, por coincidência do destino, ontem teve uma aluna de vocês que foi fazer um exame para suspeita de apendicite, fez lá no LMF, durante a aula ela fez. E assim, graças a Deus ela não tinha, né? Mas assim, a gente sempre tem que valorizar a queixa, pessoal, do paciente, sempre. Eu até conversei sobre isso com os alunos do S1. Eu já passei por 3 situações de pacientes que morreram com apendicite. E a primeira situação, o médico que pediu o exame, ele não estava acreditando no diagnóstico dele. Ele chegou para o pessoal no pronto-socorro, eu era residente, era R1. Ele chegou para o chefe do plantão da radiologia dizendo assim, olha,
esse paciente aí, acho que não tá tendo nada não, viu? É um piti. Isso aí não deve ser nada. Não pediu nem exame de abdômen total, pediu um abdômen superior. E essa paciente, adivinha qual foi a prioridade que a gente fez para fazer o exame dela? Nenhuma. Então, essa paciente, ela fez o exame quando deu. E quando deu, foi no final do plantão. Ela chegou no início do plantão. Ela fez o exame no final do plantão. 12 horas se passaram. Quando a gente foi olhar a barriga dela, tinha um monte de sangue na barriga dela e fecaloma, porque era um apendicite que tinha rompido. E o que é que aconteceu com essa paciente? A gente fez o maior alarido, ela subiu imediatamente para o centro cirúrgico, mas quando chegou lá em cima, ela morreu, pessoal. Ela tinha 16 anos. Então, assim, você, como médico, não pode descrer na hipótese diagnóstica do paciente de forma alguma. Até quando você vai pedir o exame, até quando você vai falar com um colega. Porque senão seu colega já vai olhar achando que não é nada. Ou não vai priorizar aquela queixa. Então, olhe com atenção, examine, valorize, tá? Porque às vezes a gente está diante de uma coisa que é incipiente, mas aquela coisa pode aumentar e o paciente pode morrer, tá bom? Então, a mesma coisa, a dor da coluna, graças a Deus, ela não vai matar ninguém, graças a Deus, mas valorize a dor, tá certo? Vale a pena valorizar. E dor de coluna é uma coisa que pode tornar o paciente incapacitado. Ele pode ficar ali na cama, acamado ali durante 7 dias, sem conseguir se mexer, tá certo? Então, era esse o recado que eu tinha para vocês, pessoal. Espero que vocês estejam aí presencialmente e fisicamente. Estamos, professor. Estamos sim, professora. Pessoal, graças a Deus não é o nosso último dia de aula. Hoje é Copa, né? Então, vamos ficar felizes. Próxima semana é revisão e é o último dia de aula. E até lá. Tudo de bom para vocês. Obrigada aí por terem esperado essa mudança aí. Obrigado, professor. Tchau, professora. Obrigado. Obrigada, prof. Bom dia. Bom dia. Tchau.